todos, mais uma vez, graças ao Senhor, na quarta-feira, nossa reunião das crianças. E hoje, crianças, vamos retomar, né, o nosso assunto de algumas reuniões passadas, uma história de Israel, a segunda parte. Então, vamos ver se vocês estão lembrando da primeira parte da história de Gideão. Vou pedir tio Dal para colocar aí o próximo slide e vamos ver se o que vocês lembram da história. Primeiro a gente tem um hino misterioso, que tá com o tio Dal lá, que eu mandei para ele. Vamos ver se vocês vão acertar. Firme. Olha, Valentina foi rápida aí no gatilho, falou que na rocha firme é... Valentina, que você falou? Na rocha firme o sábio construiu. Vamos ver? Será que mais alguém quer arriscar aí? Eu quero, Eric. Deixa o tio Dal revelar aí Vou se entrar tiver. também aí Você nessa quer? reunião. Eu Bora quero ver aí. Tio Elton vai dar um também dar um palpite. palpite. Eu acho que Valentina tá certa. Eu acho que é esse hino aí. Não tenho certeza, mas se eu estou participando e preciso falar, então eu vou arriscar no mesmo palpite de Valentina. Na rocha firme. Eu acho que é esse também. Então, vamos confiar aí em Valentina. Vamos ver. Tio Dal vai revelar aí pra gente. Se tiver certo, ela vai cantar pra gente. Certa resposta, na rocha firme. Então, vamos ouvir aí Valentina cantar pra gente. Pode ser aí essa primeira estrofe e o refrão. Na rocha firme o sábio construiu, na rocha sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, mas a casa na rocha ficou tanta. Tan, tan. Muito Maravilha, bem, Valentina Valentina. Tá aí. vendo, Elton? Acertou o hino e cantou bem aí também. Um quintilhão de joinhas, João Miguel. Muitos joinhas pra ela aí. Eu vou guardar alguns aqui, porque vai ter um hino no final, né? Bora ver. Deixar uns joinhas guardados. Dar continuidade. Vamos ver. E... Lembrando da reunião passada, né? Que foi falado lá de algumas coisas de Israel e contando, né? A história ali de Gideão. Vocês lembram o que foi que Israel fez que era mal aos olhos do Senhor? Parece que tem uma mãozinha levantada aí, não foi, Welton? Melissa e Manuela. Hein, Melissa e Manuela. Pode responder. Você conseguiu ouvir aí? Ela disse que deu até os Agora eu consegui ouvir. Muito bem. A resposta está certíssima. E por conta dessa idolatria, né? Aconteceu coisas com Israel, como a gente viu na reunião, né?
Vou pedir tio Dal para passar para o próximo aí para a gente ver algumas coisas que aconteceram. Tem até a imagem lá, porque o povo de Israel, eles tinham sido chamados, né, para ser povo de Deus, para estar com ele e adorar apenas ele, que é o único Deus verdadeiro. Só que aí eles começaram, né, a cometer o pecado da idolatria, e aí o Senhor teve que julgar isso, né, que era um pecado, e aí o povo de Israel começou a ser afligido. Eles começaram a ser atacados, né, por povos inimigos, e em consequência disso eles tinham que fugir e também começaram a passar necessidades. E aí eles clamaram ao Senhor, né? Pediram ajuda ao Senhor. E aí o Senhor, como a gente viu, ele veio e conversou com Gideão. Ali na palavra do Senhor é chamado de o anjo do Senhor, que a gente viu que foi uma aparição do Senhor Jesus, que era assim que ele aparecia no Antigo Testamento. E aí ele apareceu para Gideão e conversou com Gideão ali. Gideão nem sabia que era, né, o Senhor ali, mas aí ele se revelou no final. E aí a gente vai dar continuidade para saber o que aconteceu depois disso, né? Porque ele apareceu para Gideão, falou para Gideão que ele ia libertar o povo, mas e aí? O que vai acontecer depois, né? Vamos passar para o próximo aí que a gente vai ver o que foi que o Senhor conversou com o Gideão e mandou ele fazer. Então, uma das coisas que a gente viu, né, Melissa e Manuela até apontaram aí, que foi a questão da idolatria. A gente sabe que a idolatria é algo que o Senhor não gosta, porque é errado, só existe Ele, de Deus, não existem outros. Os ídolos, eles não podem nem caminhar, não podem fazer nada, nem falam, não, sabe? Não fazem nada. Então, são falsos. E aí, naquele dia que o Senhor tinha conversado com Gideão, aí deu a noite e aí ele foi e falou para Gideão fazer alguma coisa. Então vamos ver aqui nos versículos que eu coloquei para a gente entender. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Porque além de ter, né, crianças, aquela imagem ali, aquele ídolo, ainda tinha feito ali, tipo, um bosque, tipo, como se fosse plantado algumas coisas ali para poder, vamos dizer assim, ficar bonito, né? Tudo para aquele Deus. E olha para vocês verem, era o pai de Gideão que tinha feito isso. E aí o Senhor continua: E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que for edificado. Então, olha para vocês verem o que aconteceu, né? Ele foi lá, fez o que o Senhor tinha pedido, derrubou o altar, cortou lá o bosque e queimou ali, fez um altar e sacrificou um holocausto ao Senhor. Os homens daquela cidade, eles não gostaram disso. E ainda ficaram falando, né? Quem é que tinha feito aquilo ali. Mas o Senhor tinha mandado e Gideão foi lá e fez o que o Senhor falou. Ele fez o que era certo. Ele foi lá e colocou ali como um sinal de que aquilo era errado e que o certo era sacrificar algo para o Senhor e não fazer algo para um ídolo. Então vamos para a próxima.
Eric, se estiver falando, não está saindo sua voz, não. Oi, Agora Ouvindo. ouvindo de estão novo. me ouvindo? A minha internet caiu e voltou Não, aqui tá bem. agora. Então, crianças, continuando. Depois que aconteceu isso aí, né? Que eles derrubaram lá o altar. O Senhor tinha dito para Gideão que ele iria libertar o povo, correto? Então, mais alguma coisa aconteceu. Vou pegar esses dois versículos aqui, a gente vai comentar também, e vou pedir para. Deixa eu ver. João Miguel, você tá aí? Tô. Você pode ler esses dois versículos para a gente? Sim. Posso começar? Pode, João. Chu- não. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abiesritas, abiesritas se juntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. Obrigado, João. Então, crianças, aqui começa, né, todo o plano que o Senhor tinha para poder libertar Israel dessa opressão ali que eles estavam tendo daqueles povos inimigos. Então, Gideão, revestido ali pelo Espírito do Senhor, ele foi lá e tocou, né, essa buzina para poder chamar a atenção de outras pessoas e de outras tribos ali, né, de Israel, para poder reunir eles, para formar um exército, para poder ir lá colocar aquele povo inimigo para fora. Então reuniu-se muita gente. Só que o que acontece? Às vezes a gente passa a confiar na nossa força e esquece de confiar no Senhor. Como o Senhor já sabe disso, o Senhor antecipou o que Israel podia fazer. Vou pedir tio Dal para pular para o próximo aí para a gente ver o que o Senhor vai dizer para Gideão. Porque tinha muita gente mesmo. Só que o Senhor queria pouca quantidade. Por quê? Porque senão Israel podia dizer que eles conseguiram colocar os povos para fora por conta própria, pela força deles, entende? Então, vamos ver o que o Senhor fala. Ele disse assim: Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte. Os midianitas, né, era o povo que estava oprimindo eles, no vale perto do outeiro de Monré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Olha só, o Senhor sabia que eles poderiam agir errado e falar que eles mesmos que tinham se libertado, né? Porque eles tinham muita gente ali para poder atacar os midianitas. E aí o Senhor continua. Que estava com medo, né? E disse o Senhor a Gideão: e aí de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá.
Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo abaixou-se de joelhos a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. Então, o que aconteceu aqui? O Senhor ele fez essa separação. Então, todo aquele que ia, né? Vou pedir te dar para passar aí o próximo slide, que tem uma imagenzinha. Todo aquele que chegasse, né? Abaixasse ali, pegasse a água na mão, né, e colocasse na boca, que ele fala lamber a água, esses aí o Senhor ia colocar para poder ficar junto de Gideão, para poder participar, né? Desse, vamos dizer assim, esse ataque aos midianitas. E aqueles outros que se abaixassem, né, de joelho, só para poder beber a água ali, esses outros aí iam ser separados, não iriam participar. Porque o Senhor, ele tinha esse plano, né? Era a forma dele selecionar. Provavelmente também tem algum motivo, né? Eu não sei explicar para vocês. Se por um acaso tio Elton ou tio Dal souber aí, pode comentar, mas eu não entendi assim qual o critério que o Senhor estava usando ali, por que ele fez essa separação. Mas, como o nosso Deus ele sabe por que ele fez. Deixa eu ver se tio Dal pode passar aí para mostrar a imagem para vocês. Aí tem alguns aí que colocavam a mão, pegava a água e os outros iam lá e abaixavam para poder beber. Aí esses aí que baixaram de joelhos, esses aí não iriam participar. E os outros que colocaram a mão na água e beberam, né? Esses aí iriam participar da batalha. O Elton, se você quiser comentar alguma coisa, tiver algum pensamento aí sobre a história, quiser comentar. Não, eu só estava vendo aqui que parece que o Senhor, como você falou aí, ele queria que Israel entendesse que toda a força que rendesse vitória para o povo de Israel vinha da parte de Deus, não era da parte de Israel mesmo. Eles não tinham poder de vencer a nenhuma batalha, mas era Deus que dava a eles o poder. Então, para demonstrar isso, para isso ficar evidente, aí Deus queria o menor número de pessoas da parte de Israel possível, para que humanamente a gente pensasse assim, não tem como, vou falar, 10 pessoas vencer um batalhão de 1000 pessoas, eles vão tomar uma coça, né? Então, mas se fosse homens lutando 10 contra 1000, os 10, quem vocês acham que ia perder? Os 10 ou os 1000, crianças? Homem contra homem. 1000. Os 1000 ia ganhar, não é isso, João? Dos Ah, 10. Os 1000 ia ganhar dos 10. Mas se Deus estivesse do lado dos 10, quem ganharia? Os 10 ou os 1000? os 10. Os 10. Então era esse. Isso, justamente. Esse aí era o Podia ser, pensamento de Deus. irmãos, Deus é tão poderoso que podia ser uma criança contra um bilhão de pessoas. Se Deus estivesse do lado de uma criança, ela venceria todos os 1 bilhão. É isso aí, João Miguel. Pronto, resolveu a questão, falou tudo e mais um pouco.
justamente isso. Ele vai por eliminação, se a gente puder voltar. Não sei se está aí não sei se está aí no slide de Eric, mas no capítulo, no versículo 2, 7:2 tem aí? Tem, né? Aí, deixa eu ver se que ele tira primeiro os tímidos, né? É no 2? No 3, No 3, né? Então ele já faz uma seleção ali, sete elimina os três. tímidos. Ele fala aí, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente. Aí depois vamos dizer que tinha lá no meio deles 500 tímidos, sai todo mundo. Aí ficou pouca gente do lado de Israel. Aí depois ele vai para outra peneira, né? Deus, vamos falar assim, vai tirar mais um pouco de gente da parte de Israel, para ficar bem poucos da parte de Israel, para Israel não se achar na luta, não pensar que ele era forte ou ele ganhou porque ele tinha um exército poderoso. Não, ele ganhou porque o Senhor estava do lado dele, ainda que com poucas pessoas. Então, por isso, Deus já vai eliminando ali várias pessoas da parte de Israel, deixando Gideão com alguns somente, que é o que Eric está falando aí. Mas pode seguir, Eric. Aí para passar aí, depois daquela imagem, tem mais um slide aí com continuação. Pronto, então vamos aqui. Então, naquela noite ali, daquele dia que o Senhor selecionou esse povo aí, esses 300, o Senhor foi, né, e conversou com o Gideão. Aí fala na palavra assim: e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Então, crianças, Gideão, apesar de ter ali aqueles 300 homens já prontos para poder ir contra os midianitas, ele não se levantou por conta própria e foi lá, né? É, por exemplo, atacar eles. Ele esperou o Senhor falar. E isso também para a gente é até algo para nós aprendermos, né? A esperar o Senhor, né? Consultar o Senhor antes da gente tomar decisões, antes de fazer coisas, né? É sempre bom a gente esperar primeiro o Senhor dar paz ao nosso coração antes da gente fazer. Porque geralmente, se fizer sem a direção do Senhor, a tendência vai ser sempre dar errado. Na verdade, não é nem tendência. Fatidicamente vai dar errado. As coisas sem o Senhor na direção, elas dão errado. Então, vamos para o próximo. Pronto. Então, esse aqui eu vou pedir para. Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui. Bora ver quem é que está aqui na live com a gente. Davi. Tá aí, Davi? Deixa eu ver se Tô. Davi. Pronto. Vou pedir para você, Davi, ler para a gente aí o versículo 16 e o versículo 17. Posso começar? Sim, Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cantaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vos? pronto.
Agora vou pedir para. Deixa eu ver. Guilherme. Tá aí, Guilherme? Tô aqui. Você consegue ler o versículo 18 e o 19 para a gente? Sim. Pode começar? Pode começar? Pode. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: Espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Obrigado, Guilherme. Agora o versículo 17, o versículo 20, 21 e 22, eu vou deixar com Melissa e Manuela. Vocês podem ler aí? Pode até revezar entre vocês duas. Pode ler? Pode. Pode ler. Tocando eu a buzina, eu e todos os que me estiverem, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis: Espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco tocaram as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. É até 19? Era o 20, 21 e 22, mas pode continuar aí até o final. Assim tocaram as 6 campainhas e as buzinas, quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem. Conclamaram: Espada do Senhor de Gideão. E conservou-se cada um em seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército foi-se a correr e gritando fugiu. Tocando pelos 300 dos buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial. Fugiu para Zererá, até Bet-Sita, até os limites de Abel Elá, a cena de Tabate. Então os homens de Israel, neste batalha, Jazé e todas as Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Obrigado, meninas. É para passar aí, Eric. Desculpa, eu tava falando com o microfone fechado. Desculpa. O que eu ia comentar é o seguinte. O povo de Israel ali,
esses 300, levaram as tochas dentro dos cântaros, que eram jarros de barro, né? E aí eles levaram ali, não dava para poder ver que tinha tocha ali. Então eles chegaram, se aproximaram ali do acampamento dos midianitas, cercaram e no determinado momento quebraram, pegaram as tochas, tocaram a buzina e gritaram, né? Espada do Senhor e de Gideão. E isso fez com que o povo dos midianitas ali, o exército, ficasse alvoroçado e com medo. E eles começaram a fugir, como a gente viu na própria palavra do Senhor. O Senhor colocou um contra o outro, eles ficaram desnorteados ali e Israel conseguiu vencer e colocar eles para fora dali. Então, o Senhor fez como ele tinha falado, entregou os midianitas nas mãos de Israel. Então, a gente pode ver aí que foi uma forma, né, diferente e que o Senhor usou para que os midianitas fossem expulsos dali, né? Então, o Senhor permitiu que eles fossem e afligissem Israel por conta do que eles tinham feito, né, contra o Senhor, mas depois o Senhor também, depois que eles se arrependeram ali, clamaram ao Senhor, eles foram lá e foram ajudados pelo Senhor para poder tirar esse povo dali da terra deles e libertá-los. Então aí para vocês verem, né, como é que o Senhor ele faz de várias formas para poder libertar aqueles que ele ama. Aí se você quiser comentar, Welton, pode ficar à vontade. É isso aí que você falou aí, Eric, e sempre a gente aprende, né? Lendo, ouvindo, que temos um Deus que pode todas as coisas, né, por nós, desde que a gente dependa dele, porque a gente tem, crianças, sempre, nós todos, temos vou falar assim, uma mania de autossuficiência, de pensar que a gente pode resolver as coisas por conta própria. Ou seja, enquanto a gente é incrédulo, pode até funcionar, a gente corre para lá, corre para cá, faz e acontece, mas quando a gente crê no Senhor, aí a gente precisa deixar tudo com Ele, né? Claro que nós temos nossas responsabilidades, mas ainda assim a gente deve começar a aprender a depender de Deus para a nossa vida, né? Deus não somente nos salvou e nos deixou aqui neste mundo abandonado, não. Ele nos salvou e Ele está nos levando para o céu. E até esse dia Ele está cuidando de nós aqui. Mas às vezes a gente quer tomar as rédeas da situação e fazer as coisas por conta própria. E aí a gente vai descobrindo por meios assim dolorosos que a gente não tem sabedoria nem poder para andar sozinhos nesse mundo. A gente deve depender dele. É mais seguro e mais feliz, mais tranquilo nossa caminhada aqui de todo crente aí, vocês todos, eu, todo mundo que crê no Senhor Jesus Cristo, andar dependendo dele. Porque ele quem é Deus, né? A gente só é criaturas dele, apesar de sermos filhos, né? Esse privilégio de sermos filhos, a gente não pode nada. Se Deus fala, estalar o dedinho assim, ó, pra gente acaba tudo, né? Então, todas as coisas ficam atrapalhadas na nossa vida. Se a gente não depender dele, a gente fica confuso, fica sem direção e acaba acontecendo um monte de problemas na nossa vida. Então, sempre fica essa lição para a gente depender do Senhor. A gente viu lá que o Senhor foi tirando por conta disso, Deus dizendo a eles assim, ó, eu tomo conta, deixa comigo. Tinha 22, parece 22 mil ou mais. Eu vou pedir até dar para abrir lá, se não tiver aí no slide, em Juízes, que a gente está lendo aí 7, na Bíblia. Quando ele fez a primeira separação aí, né, voltaram do povo, a primeira separação que o Senhor fez ali para tirar um monte do povo de Israel, para ficar menos pessoas para combater, então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram.
na primeira seleção. Aí na segunda, ele faz mais uma seleção, Deus faz mais uma, como quando manda descer as águas ali, e aí sobra os 300. E desses 300 ele divide em 3 companhias de 100 do povo de Israel. Só que quando a gente vai ver, acho que é no 12 se tiver aí, a quantidade que tinha dos inimigos de Israel para lutar contra Israel era muita gente. Então, 300 para aquele tanto lá, era impossível se vencer uma batalha se Deus não tivesse cuidando dessa questão aí. Não sei se está aí o versículo 12. A partir do Que olha na 12, palavra, na Bíblia. eu acho que vai ter que ir lá em Juízes 7, 12, só para a gente. Aí, ó, no 12: os midianitas, os amalequitas, e todos os que iam lutar contra Israel, e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Olha quantos tinham contra os 300 de Gideão ali, homens que estavam com Gideão. Eram muitos, então era impossível eles vencerem, senão por meio de Deus, do poder de Deus, né, ajudando eles ali. Então sempre fica esse aprendizado para nós aí. Se Deus estiver conosco, né, com cada um de nós em qualquer questão, a gente vai passar, né? Vai vencer, vai suportar, vai seguir. Se o Senhor não tiver, em qualquer questão que a gente empreender nessa vida, seja no trabalho, seja qualquer coisa, nossos relacionamentos, né? Qualquer situação, se o Senhor não tiver na questão, a gente estiver indo sozinho por nossa própria vontade e na nossa própria energia, na nossa própria sabedoria, eu posso, eu consigo, eu vou. Certamente a gente vai descobrir lá na frente que a gente se deu mal. Não é assim, Eric? Exatamente, é isso aí que o tio Elton falou. Tio Welton, tem duas perguntinhas. Eu vou fazer a primeira e vou deixar a segunda para você, que eu acho que é basicamente você já até comentou ela no início. Mas vamos lá. Bora ver se vocês estão prestando atenção, viu? Tem duas perguntinhas aí. Vai ter coisas aí que eu vou ver se vocês prestaram atenção, se estão sabendo o que é dia, o que é noite, se prestaram atenção quando o Senhor aparece, quando ele não aparece. Deixa eu te dar, colocar lá na pergunta que a gente vai fazer para vocês. E né, depois nesses versículos finais aí que conta da vitória, aí, ó, tem essa imagem mostrando, né, como é que foi, que tinha muitos camelos, muita gente ali, tava bem borradinho, mas dá para vocês entenderem aí. E como o tio Elton falou, era muita gente mesmo, mas esses 300 aí que o Senhor escolheu venceram, mas com a ajuda dele. Então, nossa primeira pergunta é: o que o Senhor mandou Gideão fazer naquele mesmo dia em que apareceu para ele? Deixa eu ver se vocês estão atentos. Guilherme levantou a mão. Pode falar, Guilherme. Destruiu o altar de Baal. O que você acha? Será que Guilherme acertou? Vamos tirar a dúvida, né? Tio Dal, deixa eu ver, 1, 2, 3. O quarto slide tem a resposta. Bora ver se Guilherme tá certo. Lá no iniciozinho.
esse aí, esse slide aí que tem uma imagem. Vamos ver. Olha só. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi e oferece ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Tá certíssima a resposta, Guilherme. Porque aí, ó, o Senhor tinha aparecido para ele, era de dia. Só que aí deu a noite e naquele mesmo dia, que fala a mesma noite, mas ali foi aquele mesmo dia ali que ele apareceu para Gideão, ele foi e mandou ele fazer isso aí. Então, você acertou. A segunda perguntinha eu vou deixar aí pro tio Elton fazer para vocês. Vamos ver se vocês vão acertar. Vamos lá. Deixa eu ver. Como foi que Israel venceu os inimigos? Quem responderá? Porque Deus estava no time dele. Vamos ver aqui. Davi, Guilherme também levantou a mão. Quer responder, Guilherme? Davi já deu uma resposta. Vamos ver, Gui. Era os 300 homens e eles usaram as buzinas para assustar os midianitas. Aí os midianitas ficaram confusos e começaram a se atacar. Será que tem alguém mais que queria responder também essa pergunta? Melissa e Manuela, pode falar? Israel venceu com uma tocha e um cântico na mão. Então temos 3 respostas e eu vou deixar para a Eric aí. Ó, por conta que o Senhor permitiu. Então Moisés já deixou mais uma perguntinha ali no chat, uma resposta ali no chat, e eu vou deixar para a Eric agora analisar as respostas e dizer se está certa, se está errada. Crianças, bora lá. Como foi que Israel venceu os inimigos? Tá. Eles usaram ali a buzina, usaram as tochas, mas não tinha alguma coisa a mais para poder ajudar eles a vencerem? Então, o mais importante, quem respondeu eles tinham o Senhor, acertaram. Porque ainda que eles tivessem a tocha, as buzinas, se não tivessem o Senhor, eles não teriam vencido. Então, eles só venceram os inimigos porque o Senhor estava com eles. E Valentina colocou também essa resposta aí certíssima lá no chat. E eu estava me lembrando, quem se lembra de Davi e Golias? Como foi a luta deles? Quem se lembra quem era Golias, como ele era? Ele era fraquinho, pequenininho, um gigante. E ele tinha também uma armadura. E ele era experiente, não era isso? Golias, gigantão, forte, não sei quantos metros de altura, acho que mais de 3 metros, eu acho. Tinha armas, espada, eu acho. E Davi era gigante, era, era velho já, forte. Quem se lembra? Pequeno, moço, né? Franzino. E como pode, assim, um menino, vou falar assim, um mancebo, um jovem, vencer um gigante forte, experiente, já tinha lutado várias guerras, se não fosse por meio do Senhor, né? Davi mesmo fala isso, né? No nome do Senhor é que ele ia para aquela luta e ele já foi falando assim: eu vou vencer esse gigante, porque ninguém pode falar assim do povo de Deus, nem do Senhor dos exércitos. E foi lá e botaram até uma, como é que fala, roupa nele lá. Só que ele rejeitou tudo, falou: isso aqui tá me atrapalhando, tira tudo. Vou lá sem nada. Pegou só um. Quem lembra a arma que ele usou? Foi um revólver, foi uma espingarda,
foi um fuzil? O quê? Um badog. Um badoque. Aqui a gente chama de badoque. Tem lugar que chama de estilingue. Tem lugar que a Bíblia chama de funda. Mas era a mesma coisa. Olha só. Pegou umas pedrinhas lá no riacho, com um badoque. E quem se lembra aonde ele acertou? Foi no dedo? Foi na mão? Será que eles estão bons de cachola, Eric? Na testa. Na testa. Olha, Eric, eles estão com uma memória boa, viu, Eric? Olha Parabéns, lá, viu? ó. Guilherme botou Muito acertando. bem. Testa de Golias. E assim é todo o povo de Deus. É Davi, é Gideão, é nós. Temos que andar na força do Senhor, porque na nossa crianças a gente não vai conseguir, a gente vai desanimar, a gente vai se desapontar com nós mesmos, né? Então a gente precisa sempre estar olhando para o Senhor em tudo e buscar Ele também em tudo. O ânimo, a energia, para a gente seguir, para a gente passar pelas dificuldades que teremos. Vocês são crianças, aí à medida que o Senhor não vier, vocês vão crescendo, vão aparecendo os exercícios na vida de vocês, né? As decisões que vocês vão precisar tomar de estudo, casamento, trabalho, enfim, todas essas coisas vocês vão precisar depender do Senhor para a gente não fazer coisa errada, para a gente não entrar em problemas na vida, né? Porque tem certas coisas que, decisões que a gente toma em nossa vida, que se a gente fizer errado, não tem mais volta. A gente vai ter que seguir a vida toda com essa, com esse problema, né? E confiando que o Senhor vai ajudar a gente, mesmo assim. Mas é bom logo, né, andar no poder, na força, na direção de Deus, porque aí fica tudo mais certinho, tudo mais tranquilo. Não é isso, Eric? Exatamente. Igual o tio Elton falou aí. Andando com o Senhor, dependendo dele, tudo dá certo. Então, deu aqui 9 horas. Eu vou dar 10 minutinhos a mais aí para vocês, porque temos um hino aí no finalzinho. Vamos ver quem é que vai cantar esse hino. Não sei se vocês conhecem. Acho que eu tô pegando pesado, né, Walter? Acho que tô pegando uns hinos que as crianças não têm muito costume. Tô aprendendo com Dal. Eu acho que eles sabem aí, viu? Eu acho que esse hino, eles vão acertar e vão cantar, viu? Quem aí sabe esse hino? Eu sei, irmãos. Olha, a Se Valentina. essa ovelhinha, hein, Eric? Se essa ovelhinha não tivesse tomado a decisão de andar sozinha, se essa ovelhinha tivesse decidido andar com o pastor dela, não tinha se perdido. Mas aí, tá vendo? É isso que nossa história está falando. Não Pois deve é. tomar a decisão sozinho, que pode dar errado. Tem que andar com o Senhor. E outra coisa, Walter, se você sabe, essa semana eu tava cantando essa música aqui pra pequena Emily e eu prestei atenção. Eu cantava esse hino falando a parte ali que tinha se ferido nos espinhos, eu pensava que era ovelha, mas ali foi o pastor que se feriu. E aí eu entendi. O Senhor, né? Ele se feriu, ele sofreu para poder buscar a sua ovelha perdida, ou seja, cada um de nós. Então, Valentina, pode ficar à vontade aí para cantar o hino. A ovelhinha
saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, pelos montes sem parar, saiu chamando e procurando a sua ovelhinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procura no mundo perigoso. Indo nos caminhos, feriu-se nos espinhos, mas um dia um bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Tanta. Tan, tan, Parabéns, Valentina. Muito bem. maravilha, Valentina. Cantou bem aí. Infinitos joinhas, um quitilhão de joinhas, João Miguel. Eu vi que Guilherme tinha falado aí também. Você quer cantar, Guilherme? Então tá bom, Guilherme. Vamos deixar para a próxima. Mais alguém quer cantar o hino? Bom, então se não tem mais ninguém que vai cantar o hino, então eu vou pedir o tio Dal para poder tirar aí a gravação, porque tá dando já o nosso horário, e vou dar graças para a gente finalizar. Então, vamos agradecer. Nosso Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti